Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos e sempre falo com vocês que um dos motivos principais que eu gravo vídeos é exatamente ter a capacidade de modificar pessoas e de mudar a mim mesmo. Eu acredito que quando a gente passa a ensinar outras pessoas os métodos certos, as maneiras coerentes de viver a vida e de enfrentar os problemas e de superar dificuldades, a gente acaba se tornando alguém mais forte, porque através da busca pelo conhecimento, através dessa procura incansável para se tornar a melhor versão, a gente acaba influenciando direto e indiretamente na vida de alguém, porque aquelas pessoas que sempre conviveram ao nosso lado, elas vão percebendo a nossa mudança. E o que eu quero falar para vocês aqui é de uma experiência maravilhosa que eu tive a oportunidade de viver. O ano passado, nessa mesma data, dia 5 de setembro, talvez nesse mesmo horário, eu estava completamente abatido, muito triste. Parece que o mundo tinha desabado sobre a minha cabeça, parecia que era o pior dia da minha vida, quando na verdade deveria ser o melhor dia da minha vida. À tarde continuei com aquele mesmo sentimento, com aquele mesmo estado mental, meu corpo cansado, minha mente cansada. Parece que nada fazia sentido naquele dia 5 de setembro do ano de 2022. À noite a mesma coisa, chorei bastante, caramba, me questionei muito sobre a vida. Em determinado momento comecei a orar, agradeci ao grande Criador do Universo por algumas coisas que eu tinha, mas eu cobrei mais do que o que eu agradeci. Eu aprendi a permanecer em silêncio. Quando a gente medita, a gente permite que o grande Criador do Universo ele fale diretamente com a gente, ele esclareça alguns fatos que são necessários para o nosso processo de evolução. Em um determinado momento eu consegui dormir, mas uma tristeza muito grande sempre vinha na minha mente, recordações de coisas que não deram certo. Realmente foi um dia que eu não quero nem lembrar, mas depois que o dia passa, depois que a tormenta passa, você percebe que o deserto faz parte de um processo de crescimento na vida de todos os homens. Logo pela manhã, eu pedi uma resposta para o grande Criador do Universo, essa resposta veio. E a questão é, não importa onde você estiver, não importa a companhia que você tem ao seu lado, não importa o lugar onde você esteja vivendo, o que importa é como você se sente. E depois daquele dia, daquela experiência vivida, eu falei para mim mesmo e fiz um pacto com o grande Criador do Universo, falei, olha, nunca mais, no dia 5 de setembro, na minha vida eu vou me sentir triste, eu vou sempre buscar algum motivo para que eu possa agradecer, eu vou sempre viver com espírito de gratidão. É exatamente isso que eu estou fazendo no dia de hoje, 5 de setembro do ano de 2023, ou seja, um ano após um momento difícil, um momento triste, mas eu aprendi o seguinte, aquele momento me ensinou muita coisa. E aí vocês podem estar se perguntando por que você cita tanto o dia 5 de setembro. É porque é exatamente no dia 5 de setembro que eu nasci. Então, dia 5 de setembro eu comemoro idade nova, mas sempre a gente percebe o seguinte, quando está próximo a completar um momento realmente na nossa vida de ressignificar o processo da existência, próximo à data do nosso aniversário, a gente sempre nos sente muito triste. É como se a vida não fizesse sentido, é como se nós tivéssemos perdido muitas oportunidades, é como se a gente não fosse verdadeiramente quem a gente gostaria de ser, como se a gente ainda não tivesse conquistado as coisas que a gente queria conquistar. Mas aí a gente percebe o seguinte, que o grande Criador do Universo, ele ama muito a nossa existência, e poxa, quando eu volto ao passado e recordo de tantos momentos que eu tive o livramento, de tantos momentos de alegria, de tantos momentos de felicidade, eu aprendi o seguinte, que aquele momento na minha vida representou uma virada de chave, e desde aquele momento, 5 de setembro do ano de 2022, que eu não sou mais a mesma pessoa. Eu comecei a treinar, eu comecei a correr, eu comecei a me exercitar, eu busquei ter realmente uma conexão maior com a espiritualidade, eu busquei ter um acesso a mais informações, e eu comecei mais a estudar o processo mental, já que eu tinha muitos livros, e tenho ainda muitos livros que falam sobre psicologia, psiquiatria, neurociência, e eu aprendi o seguinte, se você quer viver bem, você tem que estudar o seu cérebro. Como funciona o teu cérebro, aí você vai começar a ganhar o jogo. E eu percebi o seguinte, o meu maior problema, a minha maior falha, era que eu sempre queria competir com alguém, e eu percebi em um determinado momento da vida que eu não tinha que competir com ninguém, a minha luta seria contra mim mesmo. E esse processo de evolução faz você realmente ressignificar a tua existência e faz com que você viva um momento totalmente novo da sua vida. E é por isso que eu quero agradecer ao grande Criador do Universo por todos os momentos de adversidade. Eu acredito que aquilo que não nos mata nos fortalece. Então, tudo aquilo que aconteceu na minha vida realmente foi para demonstrar para mim
e para que eu pudesse compartilhar com outras pessoas essa experiência. Eu acredito que a gente nunca pode vender um produto que nós mesmos não compraríamos. A gente nunca pode falar de algo que a gente não usa, de algo que a gente não conhece. Então, as experiências negativas da vida, como as experiências positivas da vida, me fizeram modelar a minha existência, me fizeram, com certeza, eu me tornar uma pessoa melhor. E hoje eu aprendi a perdoar mais, eu aprendi a amar mais, eu aprendi a me respeitar mais. E principalmente eu aprendi o seguinte, que tudo começa e termina em mim. A partir do momento que eu tiver respeito, que eu evoluir no processo espiritual, a partir do momento que eu confiar mais no meu potencial e que eu acreditar que tudo tem um ritmo, tudo tem um propósito, a vida tem suas próprias leis universais, e a partir do momento que a gente compreende isso, a gente começa realmente a viver uma nova história, a gente começa a se amar mais, a gente começa a se respeitar mais, a gente começa a gostar mais da nossa vida e valorizar cada pequeno momento. Hoje eu vivo cada momento da minha vida como se fosse o último. Mas uma das coisas mais importantes é que eu busco ter responsabilidade, eu busco respeitar o direito do outro e aprendi a respeitar cada história. Eu deixei de julgar mais as pessoas porque cada um tem seu nível de evolução. E se eu tivesse aprendido antes tudo que hoje eu sei, mas aí talvez eu não seria quem eu sou hoje, porque o que me modelou, o que me moldou, não foi as dores que eu enfrentei, mas sim foi a superação de ter vencido essas dores. Hoje, quando eu estou passando por uma adversidade, quando eu estou enfrentando um problema, eu acredito o seguinte: se eu criei, eu tenho que resolver. E se foi outra pessoa resolve. Eu aprendi a soltar mais, eu aprendi mais a liberar a vida, eu aprendi a curtir o ritmo da vida. Aí hoje, já saí, já gravei um vídeo, voltei aqui porque estava chovendo, aí aproveitei esse sol, fiz alguns exercícios e vou curtir o meu dia da melhor maneira possível, sem cobrança, sem guerra, porque eu acredito o seguinte: tudo nasce aqui. Quando você aprende a dominar os seus sentimentos, você aprende a realmente ter o controle sobre as suas emoções. A forma como os outros me tratam, eu nunca vou ter poder, nunca vou ter autoridade sobre eles, mas eu tenho poder e autoridade sobre a forma com que eu vou reagir, com a forma que as pessoas me tratam. E caramba, cada um tem sua vida, cada um tem suas dores, cada um tem seus princípios. Eu tenho que seguir o seguinte, os meus propósitos, eu tenho que acreditar nos meus sonhos, eu tenho que acreditar nos meus ideais e fazer da minha vida cada dia algo que possa valer verdadeiramente a pena. E eu amo estar aqui nesse universo, eu amo fazer parte do todo, e eu acredito que o homem nasceu para evoluir, para crescer, e a cada dia, diante dos desafios, diante das dificuldades da vida, das muralhas que se apresentam diante de nós, a gente vai superando cada uma delas, e a cada dia a gente vai ficando mais forte. Então, pega esse código e abraça para a vida. A vida vai te dar muitas rasteiras, mas você tem que aprender a levantar diante de cada desafio, você tem que aprender a levantar e falar: olha, eu sou bom, eu sei que eu posso, eu acredito. E quando você acreditar em você, você vai se tornar alguém imbatível. Mas a questão é, a gente para ouvir conselhos de quem é derrotado, de quem é frustrado. A gente para ouvir pessoas que realmente não têm uma vida significativa e a gente quer competir com o outro. Então deixa essa competição de lado, aprenda a olhar para dentro de você. O erro que você vê no outro é porque você precisa corrigir em você. Então agradeça ao grande universo, ao grande Criador do universo, por todas as experiências que o universo te proporciona, porque as pessoas ruins que se apresentam na sua vida é para você corrigir as falhas que estão dentro de você. Pega esse código e abraça para a vida, sucesso sempre.